Monopolos magnéticos são partículas fundamentais hipotéticas que são previstas por várias teorias além do modelo padrão, apesar de nunca terem sido detectadas experimentalmente. Mas há uma importante equação da física que diz exatamente o oposto, que tais partículas não existem. E é sobre essa equação que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Eudes Filete, bem-vindo à Verve Científica. Aqui você encontra conteúdo científico exposto de forma clara e elucidativa e que vai permitir que você compreenda os mais intrigantes fenômenos das ciências físicas. Se isso for importante para a sua forma de pensar o mundo, considere a possibilidade de assinar o canal e já ative o seu sininho para sempre ser avisado quando eu postar coisa nova aqui. Nesse vídeo aqui, eu discuti cuidadosamente a lei de Gauss. Nele, eu mostrei que essa lei é uma afirmação geral sobre a natureza dos campos elétricos, sendo mais fundamental do que a lei de Coulomb da eletrostática, e sendo a primeira das equações de Maxwell, as equações que regem o eletromagnetismo. O conceito físico por trás da lei de Gauss é simples. Ela afirma simplesmente que o fluxo do campo elétrico, através de uma superfície fechada, é proporcional à quantidade de carga contida dentro dessa superfície. Agora eu vou mostrar como é que a lei de Gauss funciona para campos magnéticos. E você verá que ela é semelhante em forma à lei de Gauss da eletrostática. Isso fica claro quando notamos que tanto para campos elétricos como para campos magnéticos, a forma integral da lei de Gauss envolve o fluxo do campo sobre uma superfície fechada. Mas há uma diferença crucial. Na eletrostática, as cargas geradoras do campo podem ser positivas ou negativas. Elas podem ser isoladas uma das outras, enquanto que no magnetismo, os polos norte e sul magnético, que são os geradores do campo magnético, sempre aparecem aos pares. Em consequência disso, a aparente falta de polos magnéticos isolados na natureza tem um impacto profundo no comportamento do fluxo magnético. Nós já definimos aqui que fluxo é o produto da área de uma superfície fechada pelo número de linhas que cruza essa área. Esse conceito é muito importante no eletromagnetismo e vale a pena você voltar lá e dominá-lo, caso ainda não tenha feito. O fluxo elétrico através de uma superfície fechada ao redor de uma carga líquida é proporcional a essa carga. É justamente isso que diz a lei de Gauss. Em outras palavras, o número de linhas de campo elétrico que saem da superfície depende apenas da carga líquida dentro dela. Esse comportamento existe porque as linhas de campo elétrico se originam ou terminam em cargas elétricas. Ou seja, o fluxo elétrico resultante não é nulo. Agora, essa situação é bem diferente do que ocorre para os campos magnéticos, que são contínuos e formam laços fechados, como pode ser observado nas linhas de campo magnético de uma corrente ou de uma barra magnética, por exemplo. Observe que as linhas de campo magnético não começam e nem terminam em algum ponto. Para qualquer superfície fechada, o número de linhas que entra na superfície é igual ao número de linhas que sai da superfície. Com isso, o fluxo magnético líquido é zero. O fluxo associado a um campo magnético é definido da mesma maneira que o é para o campo elétrico. Como nós vimos nesse vídeo aqui, o fluxo é dado pelo produto da área da superfície gaussiana pelo campo elétrico gerado pela carga que está em seu interior. Nesse caso, o fluxo do campo elétrico é diferente de zero e é proporcional à carga resultante no interior da superfície. Esse é o conteúdo da lei de Gauss para o caso elétrico. Ele nos afirma matematicamente que as linhas de campo elétrico começam e terminam em cargas. Mas no caso magnético, como nós vimos, para qualquer superfície fechada, o número de linhas que entra é igual ao número de linhas que sai. O fluxo magnético, então, é nulo. E é simplesmente isso que a lei de Gauss para o magnetismo nos informa. A conclusão dessa lei é uma propriedade geral dos campos magnéticos e não depende da forma da superfície ou da distribuição de correntes que gera o campo magnético. Perceba que, como todo polo norte é acompanhado por um polo sul, não é possível incluir um polo resultante dentro de uma superfície. Em outras palavras, a lei de Gauss do magnetismo afirma que polos magnéticos isolados não existem. Essa afirmação corrobora o fato que polos magnéticos isolados ou simplesmente monopolos magnéticos nunca foram detectados e talvez não existam. Mesmo assim, os cientistas costumam a buscá-los. Isso porque teorias que são muito bem sucedidas em explicar o comportamento físico fundamental sugerem a possível existência desses monopolos magnéticos. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e assine o canal.
tenha verve científica. Um abraço e até a próxima.